Capítulo 7. Conclusão. Ao longo de todo este estudo, percorremos a história de Jó com atenção, cuidado e respeito. Não apenas como um relato antigo, distante da nossa realidade, mas como o espelho fiel da experiência humana diante da dor, da perda e da incompreensão. O sofrimento de Jó nos confronta porque desmonta respostas fáceis e desafia explicações simplistas. Ele nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nem sempre a vida faz sentido quando vista apenas a partir do que acontece conosco. No fim da sua jornada, Jó faz uma declaração que se torna o ponto central de toda a narrativa. Jó, no capítulo 42 e no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase marca uma virada profunda. Até ali Jó buscava respostas. Ele queria entender o porquê do seu sofrimento, desejava uma explicação justa para tudo o que havia perdido. No entanto, quando o Altíssimo finalmente se manifesta, ele não entrega a Jó uma lista de razões, nem revela os bastidores espirituais da sua provação. Deus se revela a si mesmo. A resposta do Senhor não vem em forma de explicação, mas de revelação. Em vez de responder ao porquê, Deus apresenta o quem. Ele mostra a Jó a grandeza da criação, a complexidade da vida, o limite da compreensão humana e a soberania divina sobre todas as coisas. Diante disso, Jó percebe que o problema não era a ausência de respostas, mas a limitação da sua visão. Ele entende que conhecer a Deus de forma superficial é diferente de encontrá-lo de verdade no meio da dor. Ao longo desta obra, aprendemos também que o sofrimento não pode ser tratado como uma punição automática. Os amigos de Jó insistiram nessa lógica. Se ele sofria, era porque havia pecado. Essa mentalidade, embora comum, é profundamente equivocada. A história de Jó desmonta essa associação direta entre dor e culpa. Nem todo sofrimento é consequência de um erro pessoal, e nem toda prosperidade é sinal de aprovação divina. O sofrimento existe dentro de uma realidade maior, marcada pela liberdade humana, pelas consequências do pecado no mundo e por uma criação que geme. Ainda assim, Deus não perde o controle em nenhum momento. Ele continua governando, mesmo quando não entendemos os caminhos que ele permite que sigamos. Em muitos casos, a dor não tem um propósito imediato ou evidente, mas pode se tornar um instrumento de transformação quando nos leva a enxergar Deus de forma mais profunda e verdadeira. Outro ponto importante revelado ao longo deste estudo é que o sofrimento expõe o coração humano. Ele revela nossas expectativas, nossas fragilidades e até mesmo a forma como enxergamos Deus. Jó era um homem íntegro, temente e fiel, mas sua dor trouxe à tona questionamentos que ele talvez nunca tivesse feito em tempos de tranquilidade. Isso não diminui sua fé, pelo contrário, mostra que a fé verdadeira não ignora a dor, mas aprende a atravessá-la. Os erros cometidos pelos amigos de Jó também nos ensinam muito. Eles tentaram reduzir Deus a uma fórmula simples, previsível e controlável. Para eles bastava seguir certas regras para garantir bênçãos e evitar sofrimento. Essa mesma lógica continua presente em muitas filosofias e discursos atuais que prometem sucesso, prosperidade ou proteção automática em troca de comportamentos específicos. O livro de Jó confronta essa visão e nos lembra que Deus não se submete às nossas fórmulas. Ele se revela, mas não se deixa controlar. A mensagem central do livro não é que o sofrimento sempre terá uma explicação clara, mas que Deus permanece presente mesmo quando tudo parece caótico. A fé madura não exige respostas imediatas, ela aprende a descansar no caráter de Deus. Em vez de perguntar apenas, por que eu sofro? Somos convidados a refletir quem é Deus para mim no meio do sofrimento. Ao refletirmos sobre tudo isso, surge um tema que se conecta profundamente com o sofrimento humano e com a história de Jó: os rótulos. Muitas vezes, além da dor em si, as pessoas precisam lidar com marcas impostas por outros. Palavras duras, julgamentos precipitados e definições injustas que tentam reduzir alguém a um erro, a uma origem ou a um momento específico da vida. É comum vermos pessoas sendo rotuladas por sua família, pela sociedade ou até pela própria comunidade religiosa. Filho de um pai problemático, criado em um lar desestruturado, pessoa marcada pelo passado, alguém que nunca vai dar certo. Esses rótulos não apenas ferem, mas moldam a forma como muitos passam a enxergar a si mesmos. O problema é que quando alguém acredita nesses rótulos, começa a viver como se eles fossem a verdade final sobre sua identidade. A história de Jó também passa por isso. Para os seus amigos, ele havia se tornado o homem que pecou, o culpado, o errado. Eles não conseguiram enxergá-lo além do sofrimento visível. Da mesma forma, ainda hoje, muitas pessoas são definidas não pelo que são,
mas pelo que enfrentaram ou pelo que os outros dizem que elas são. Um exemplo contemporâneo que ilustra bem essa realidade é o do teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. Em seus próprios relatos, ele conta que cresceu em um ambiente familiar marcado por palavras duras e rótulos profundamente dolorosos. Era tratado como um filho fora do casamento, como alguém indesejado e sem qualquer expectativa de futuro. Esse tipo de discurso, repetido ao longo do tempo, poderia facilmente ter moldado sua identidade, limitado suas escolhas e determinado o rumo de toda a sua vida. No entanto, sua história mostra que rótulos humanos não têm poder definitivo quando alguém decide abraçar aquilo que Deus preparou para si. Hoje, Rodrigo Silva é um estudioso respeitado, autor, palestrante, comunicador e uma das vozes mais conhecidas no ensino bíblico no Brasil. Não porque foi perfeito, nem porque nunca errou, mas porque não permitiu que os rótulos do passado definissem o seu destino. Aqui é necessário fazer um esclarecimento importante. O foco não está no homem, na fama ou na posição que alguém alcança. Pessoas falham. Pregadores falham. Líderes falham. Todos somos limitados. O verdadeiro exemplo a ser seguido não é o de homens, por mais admiráveis que sejam, mas o de Cristo. Quando olhamos demais para as pessoas, corremos o risco de nos decepcionar. Mas quando olhamos para o Altíssimo, aprendemos a confiar em quem não muda, pois já é perfeito. Esse ponto nos leva a uma verdade fundamental. Deus é especialista em restauração. Ele trabalha como o maior reciclador da história. Ele não desperdiça dores, fracassos ou histórias quebradas. Muitas vezes coisas ruins acontecem não porque Deus deseja o sofrimento, mas porque Ele permite que vivamos as consequências de um mundo imperfeito e, em alguns casos, das nossas próprias escolhas. Ainda assim, quando alguém decide se colocar no caminho do Senhor, Ele é capaz de transformar ruínas em algo novo. Deus não apaga o passado, mas ressignifica. Ele não finge que a dor não existiu, mas a utiliza para produzir crescimento, maturidade e, muitas vezes, um novo propósito. Isso não acontece de forma mágica nem instantânea. É um processo, um caminho, um aprendizado contínuo. Voltando à história de Jó, percebemos que a verdadeira vitória dele não foi a restauração dos bens, da saúde ou da família, embora tudo isso tenha acontecido. A maior vitória de Jó foi espiritual. Ele saiu da prova conhecendo a Deus de forma mais profunda. Antes, sua fé era baseada no que tinha ouvido. Depois, passou a ser fruto de um encontro real. Isso muda tudo. A fé que persevera na aflição não é aquela que exige respostas, mas a que confia no caráter de Deus. É uma fé que não depende de resultados imediatos, nem de explicações completas. É uma fé que aprende a permanecer, mesmo quando não se entende o porquê das coisas. Assim como Jó, nós também somos convidados a confiar que o Deus que governa o universo está presente na nossa tempestade pessoal. Ele não é indiferente à dor humana. Mesmo quando parece em silêncio, ele continua agindo. Sua fidelidade se torna uma âncora quando tudo ao redor parece instável. Por fim, este e-book não teve como objetivo oferecer respostas prontas para o sofrimento, mas te conduzir a um lugar mais profundo, o encontro com Deus. A história de Jó nos ensina que, embora não compreendamos todos os caminhos, podemos descansar no fato de que o Altíssimo vê o todo, conhece o fim desde o começo e permanece justo, amoroso e soberano até o fim. Que essa também seja a jornada de quem leu estas páginas. Não apenas para ouvir falar de Deus, mas para conhecê-lo de verdade, mesmo, e talvez especialmente, nos dias de aflição. Considerações finais. Para tornar o conteúdo produzido ainda mais acessível, estarei disponibilizando os áudios dos e-books gratuitamente no meu canal do YouTube, TM Rocha. Neste canal você poderá acessar os áudios dos e-books à medida que eu os for produzindo, que estarão na playlist Audiobooks dos Estudos Bíblicos TM Rocha. Além disso, você também terá acesso a outros conteúdos gratuitos e interativos criados por mim. Agradeço sinceramente por você ter lido essa obra e espero que ela tenha sido edificante para a sua vida e que seu relacionamento com Deus seja fortalecido através dos ensinamentos aqui apresentados. Que este material traga reflexão e crescimento espiritual para a sua caminhada de fé. Para montar este estudo bíblico utilizei de materiais que eu já possuía, em conjunto com o conhecimento de outros estudos bíblicos, palestras e leituras, conteúdos da internet, meu próprio conhecimento pessoal acerca do tema e também do apoio de inteligências artificiais para revisar e estruturar melhor o meu e-book. Obrigado por dedicar seu tempo a esta leitura. Que o Senhor te abençoe e te conduza em cada etapa da sua jornada. Detalhe importante:
Não deixe de conferir o glossário do próximo capítulo, que explica de forma mais detalhada os nomes de personagens, lugares e palavras relevantes mencionadas nesta obra. Isso ajudará a esclarecer possíveis dúvidas e aprofundará a sua compreensão sobre os temas discutidos. Boa sorte e até o próximo e-book!